tarde. Eleições suplementares marcam domingo nas cidades de Santa Cruz e Pacifica. Após terem seus prefeitos e vices cassados, os municípios tiveram eleições nesse domingo. Nos dois casos, a vitória ficou por conta dos candidatos da situação. No cenário nacional, o senador Stevenson Valentim anuncia que vai deixar a Rede Sustentabilidade, partido pelo qual foi eleito, para se filiar ao Podemos. A decisão foi adotada após a rede não cumprir a cláusula de barreira. E você vai ver ainda. Polícia Rodoviária Federal apreende R$50 mil em espécie com o motorista parado em uma vistoria de rotina. O condutor, que aparentava estar sob efeito de álcool, não soube informar a origem do dinheiro. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o professor Aderson Nascimento, do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 e o Band Cidade está no ar. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã de ontem, no quilômetro 114 da BR-101, na comunidade de Taborda, no município de São José do Mipibu, na Grande Natal, um motorista que aparentava estar sob efeito de drogas e que transportava R$50 mil sem comprovação de origem. O dinheiro foi apreendido. Durante a abordagem, os policiais sentiram um odor muito forte de maconha vindo de dentro do veículo. Na sequência da fiscalização, foi encontrada dentro do carro, em uma sacola de plástico, a quantia de R$50 mil em espécie. Questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito não apresentou nenhuma comprovação. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e feita a condução do homem para a delegacia de plantão da Zona Sul, em Natal. O motorista já tinha sido preso lá em 2016 por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Interessante que a primeira reação do motorista, quando foi questionado sobre esses R$50 mil, ele disse: é porque eu vou na padaria comprar pão. Ora, quanta ironia! Na verdade, a polícia tem que investigar todo esse caso, porque R$50 mil, num caso como esse, deduz ou leva à condução de mais um problema envolvendo tráfico de drogas. E no Rio Grande do Norte, que vive uma grave crise de segurança, não é porque o número de homicídios caiu que a gente vai dizer que agora a sensação é de segurança. O estado Potiguar, que vive uma grave crise de segurança, o combate ao tráfico de drogas, ele é essencial para aumentar não a sensação, mas, sobretudo, a realidade que o povo potiguar clama de segurança. Mudando um pouquinho de assunto, porque a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte começou as matrículas para as vagas remanescentes da rede estadual de ensino. Quem ainda não garantiu uma vaga pode se inscrever até o dia 10 de fevereiro. Este ano, a Secretaria Estadual de Educação ofertou mais de 280 mil vagas nos níveis fundamental e médio, quase 50 mil vagas a mais em relação ao ano passado. Como nem todas as vagas foram preenchidas, quem tiver interesse pode se matricular até o dia 10 de fevereiro. Remanescentes ficaram 133 mil vagas. Temos ocupadas hoje, no geral, desde a matrícula dos alunos antigos com os alunos novos, 177 mil vagas. As matrículas podem ser realizadas pela internet, através do SIG-Educ ou pelo aplicativo Matrícula Escolar RN. Como eles têm que entrar no site e fazer todo esse preenchimento, então a gente tem que estar com alguns documentos em mão, tipo o seu registro civil, sua carteira de identidade, se for o caso, o currículo escolar, e também tem que ser apresentado à escola em até 5 dias, com risco, se não for apresentado, de perder sua matrícula. O ano letivo começa no próximo dia 14 de fevereiro. Novos prefeitos. As cidades de Santa Cruz e Pacifica elegeram no último domingo, ontem, dia 3, os novos prefeitos e vice-prefeitos em eleições suplementares. O candidato Ivanildo Ferreira venceu em Santa Cruz, com 51,65% dos votos válidos. Em Pacifica, o vitorioso foi Celso Luiz Marinho, com 56,73% dos votos. Os eleitores que não compareceram às urnas passam agora, tem até o dia 3 de abril para estar em quite com a Justiça Eleitoral. Essa eleição, tanto de Santa Cruz quanto de Pacifica, traz algumas demarcações do ponto de vista da política nos municípios. Primeiro,
O fortalecimento do PSB, partido presidido pelo deputado federal Rafael Mota, que fez o prefeito de Santa Cruz, que fez o prefeito de Pacifica. Alguns especialistas tentaram debitar na conta da governadora Fátima Bezerra as derrotas dos candidatos apoiados pelo PT, tanto em Pacifica quanto em Santa Cruz. A derrota não foi da governadora. Até porque a governadora sequer se envolveu nesses dois processos eleitorais. A governadora Fátima Bezerra tem um desafio enorme pela frente, sobretudo em se tratando da crise financeira do Rio Grande do Norte. E não tenho aqui nenhuma procuração para defender a chefe do Executivo. O olhar é técnico. Derrota tem quem se envolveu nos processos eleitorais de Santa Cruz e Pacifica. E há um outro aspecto. Esses prefeitos que agora foram eleitos, eles assumirão a partir de março e já entram em um outro processo sucessório. Ninguém se engane. O pleito de 2020 já começou. Já começou para quem está no exercício de uma gestão e já começou para quem vai entrar no exercício da gestão, já visualizando a reeleição do próximo ano. Política tem que andar rápido. A produção da indústria brasileira fechou 2018 no azul, mas com recuo em relação ao crescimento registrado no ano de 2017. Foi o segundo ano seguido de expansão, de acordo com o IBGE. Esta pequena indústria de Porto Alegre fabrica carregadores para baterias de carros e máquinas. Para não diminuir as vendas no ano passado e manter os empregos, tiveram que baixar o preço da maioria dos produtos. Em termos de volume, mais ou menos foi de produção o mesmo. Porém, a gente faturou menos. Dados do IBGE mostram que o desempenho das indústrias no ano passado não foi linear. Metade do setor teve queda na produção, enquanto que a outra metade conseguiu crescer. Mas, na média, houve um pequeno aumento de 1% na atividade geral. A produção de carros foi a que mais cresceu. Metalúrgicas e indústrias de celulose também tiveram um bom resultado. A maior queda foi no ramo de alimentos. Apesar da recuperação, ainda não atingimos o nível de produção de 5 anos atrás. A indústria partiu de um crescimento de mais de 2% em 2013. Aí despencou, bateu o fundo do poço em 2015. O ano seguinte ainda foi de retração significativa. Só voltou ao azul em 2017 e se manteve nesse campo no ano passado. Em 2019, o setor deve seguir crescendo, segundo este economista. Não se espera um crescimento muito especial, muito acelerado, se espera um crescimento lento, que deve inclusive se reproduzir em 2020. A nossa expectativa é sempre, nesse momento, de uma recuperação bastante lenta em relação a um passado que foi de crise forte. Na fábrica de carregadores de baterias, janeiro reagiu bem. Teve o melhor resultado dos últimos anos. Se continuar assim, eles terão que contratar mais 5 funcionários até o fim do ano. No momento que o mercado reage, a gente vai aumentar o volume de produção e normalmente a gente acaba contratando mais pessoas também. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Eu começo por Natal, onde o dia será de sol e muitas nuvens, com a mínima de 24 graus e a máxima de 29 graus. Em Monte Alegre, no Agreste, a terça-feira também será nublada, mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. Já em Jucurutu, o dia será de sol e poucas nuvens. Pode chover à noite, a mínima por lá, 24 graus e a máxima em Jucurutu, 36 graus. Band Cidade, volta em instantes. De volta com o Band Cidade e vamos agora com política. Tem início nesta semana os trabalhos legislativos. E para alguns representantes potiguares em Brasília, esta primeira semana é uma grande experiência na vida política. Quem traz os detalhes para a gente é Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Oi, Ana Ruth. Boa noite a você. Cumprimentos ao telespectador do Band Cidade, na Band Natal, nesta noite de segunda-feira. Segunda-feira que marca aqui no Congresso Nacional o início da 56ª legislatura. Acontece nesse momento no plenário Luiz Guimarães, está sendo concluída a primeira sessão do Congresso Nacional, que abre os trabalhos legislativos, com a presença do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que foi eleito no último sábado, bem como do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A representação do governo federal, o presidente do STF, a Procuradora-Geral da República e, claro, os parlamentares da Câmara e Senado.
Isso marca inicialmente esse trabalho legislativo. Aliás, por falar em Senado, a mesa diretora, escolhida o presidente no último sábado, diante do adiantado da hora, Ana Ruth, só na próxima quarta-feira é que vai ter a conclusão da escolha dos demais membros da mesa do Senado. E como fica a perspectiva de nossa bancada para essa nova legislatura? Estreando na Câmara Federal, o general Girão falou à reportagem da Band Cidade. Como todos sabem, a gente entrou na política para fazer a diferença, para fazer a mudança. Foram 4 fases até agora. Primeira fase, a nossa eleição. Na segunda fase, a eleição do presidente e o vice-presidente. A terceira fase, a posse do presidente. E agora, na quarta fase, a gente está tomando posse. Os trabalhos legislativos estão começando definitivamente. E agora é trabalhar, fazer com que a legislação possa ser atualizada às demandas que a sociedade tem cobrado. Eu tenho dito que vocês que votaram, vocês não falaram nas urnas. As urnas gritaram, exigiram mudanças. Então essa é a grande responsabilidade nossa, de fazer com que essas mudanças venham a acontecer para o benefício da sociedade potiguar. Não para benefícios pessoais, benefícios próprios, que era o costume da velha política. Está aí o deputado general Girão conversando com a nossa equipe de reportagem. De Brasília, com trabalhos de Napoleão de Castro, exclusivo para a Band Natal. Concordo com o deputado federal Girão, que disse que as urnas gritaram. O povo gritou nas urnas. O problema é que o povo gritou nas urnas, mas parece que o que a gente disse nas urnas não foi muito compreendido por quem nós escolhemos a partir das urnas. A bancada federal, os deputados federais, a grande maioria, escolheu como presidente, conduziu a presidência, reconduziu a presidência o deputado federal Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que já estava na condução dos trabalhos nos últimos anos. Mas, de forma, inclusive, mais emblemática, a bancada de senadores, inclusive do Rio Grande do Norte, parte da bancada votou pelo voto secreto no Senado Federal. Zenaide Maia, do PROS, e Jean Paul Prats, do Partido dos Trabalhadores, colocaram seu voto defendendo segredo, sigilo, na disputa para a presidência do Senado Federal. Há uma reflexão a ser feita. Quem escolhe, lá eles estavam, nos representando. Nada mais legítimo do que eles darem transparência a esse poder outorgado por nós. Mas eis que, dos 3 senadores, 2 do Rio Grande do Norte foram favoráveis ao segredo para a votação de presidente do Senado, quando lá estava, na disputa, um nome bem conhecido e que de novidade não tem nada. Renan Calheiros, reeleito senador pelo MDB de Alagoas. A prova dos 9 começa agora. Isso foi apenas o esquente, tanto na Câmara quanto no Senado. A prova dos 9, para toda a bancada federal, começa agora. É hora de trabalho, de pressão e tornar tudo isso eficiência pelo Rio Grande do Norte. O senador Stevenson Valentim vai deixar a Rede Sustentabilidade, partido pelo qual foi eleito, para se filiar ao Podemos. A rede não cumpriu a cláusula de barreira, ou seja, não atingiu a quantidade mínima de votos para ter representação no parlamento. Stevenson Valentim está elaborando uma carta para explicar a decisão de aderir ao Podemos. Com isso, deputados e senadores eleitos pela legenda tendem a aderir aos partidos que tiveram a votação, a partir da qual poderão funcionar com bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É tudo na mesma forma. Um partido sem tempo de rádio, sem tempo de televisão, sem fundo partidário é o quê? É nada. Perde-se completamente o interesse. Foi o que o senador Stevenson Valentim fez. Deixa a rede, vai para o Podemos, como fez a senadora Zenaide. Deixou o PHS, assinou a ficha de filiação do PROS. E assim segue a política partidária. Está chegando o grande dia. Amanhã, o Rio Grande do Norte escolhe a Miss RN 2019. A final do concurso acontecerá no Teatro Riachuelo, a partir das 8 horas da noite. Até lá, as candidatas cumprem uma agenda agitada de visitas e desfiles. Já são 4 dias de confinamento, preparativos, muita beleza e também muitos compromissos sociais.
As 23 candidatas ao Miss Rio Grande do Norte 2019 cumpriram diversos compromissos nessa trajetória. O primeiro evento da agenda pública foi uma visita à loja da marca Romance Brasil, que veste as garotas em um shopping da capital. A moda íntima e de praia é, sem dúvida, uma das mais temidas pelas mulheres. A gente escolheu 2 estampas da nossa última coleção, que chama-se Art Deco. Então, a gente escolheu uma estampa mais nude, né, com listras, que está super em alta. E escolhemos também uma de postais, que nessa estampa é uma estampa bem democrática, que você vai usar de inverno a verão, que a nossa ideia é exatamente essa de não focar muito em tendências passageiras. Então a gente escolheu 2 estampas bem atemporais, que elas vão poder usar aí em qualquer período do ano. O compromisso é uma daquelas oportunidades também para o público estar bem perto das concorrentes e já de quebra escolher para quem vai a torcida. A minha preferida com certeza é a Miss Parelhas, ela é linda também, todas são lindas. Eu sou de Parnamirim e eu vou torcer para o Parnamirim. Já no sábado, a beleza da mulher potiguar foi um dos atrativos da FIARTE. A Feira Internacional de Artesanato recebeu a visita das candidatas ao Miss Rio Grande do Norte. As meninas puderam se apresentar para o público e desfilar beleza. E se a feira é uma oportunidade de divulgar o artesanato potiguar, por que não unir ainda a graça e as diferentes belezas da mulher potiguar? Aqui, elas puderam conferir adereços indígenas, itens de decoração em cerâmica, bordados e, de quebra, ainda encontrar alguns conterrâneos na torcida. Eu acho que eu vou torcer a Cari. Eu nasci lá. Eu gostei mais da Extremóis, da Miss Extremóis. Eu achei muito simpática, eu vou torcer por ela. Aqui elas vão visitar os estandes das cidades, vão conhecer melhor cada município, né? Então ela vai interagir mais com as pessoas, com os visitantes, isso é muito bom para elas. Essa interação é muito boa para elas também, porque inclusive elas recebem uma energia das pessoas. É um feedback, né? Eles dão uma energia para a galera, dá uma energia para as meninas e as meninas se mostram, né? Mostram a beleza. O professor Aderson Nascimento, do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E agora eu recebo aqui no estúdio o professor Aderson Nascimento, ele que é coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Alegria recebê-lo aqui, professor. E a gente começa falando sobre esse início de negociação, de conversa para um convênio entre o Laboratório Sismológico e a Defesa Civil, para vislumbrar ou identificar esses casos de possível vulnerabilidade de tragédia. O que é que vai ser esse trabalho, professor? Veja só, a UFRN há vários anos, a gente na sismologia trabalha com a questão de riscos sísmicos, né? Então é uma temática que eu estava atento, que eu gostava do tema, e obviamente vários outros profissionais da UFRN, vários outros grupos de pesquisa também trabalham em outras frentes dessa temática, porque é uma temática extremamente ampla. Tem o risco sísmico, o risco de desmoronamento, há quem diga até o risco econômico, tem risco, você precisa sempre avaliar. Mas o que aconteceu, em 2015, a Defesa Civil procurou a gente, para o pessoal da UFRN, especificamente o professor Vanildo, da Geologia, para começar conversas de entrosamento do corpo técnico, a Geologia, com o pessoal da Defesa Civil. Mais tarde eu me juntei à equipe e a gente começou a montar, digamos assim, uma estrutura um pouco maior quando eu cheguei. Foi a criação de um Centro de Estudos para Desastres, CEPED, digamos assim. Porque, por lei, o governo federal deve apoiar esses centros. Existem caminhos que isso tem que ser feito. E essas conversas começaram o semestre passado, meados do ano passado, e foram, digamos assim, os fatos atropelaram o planejamento, o episódio Brumadinho chamou a atenção de toda essa questão de barragens.
Então, assim, às vezes as pessoas até acham que medir risco é só medir o risco em barragem. Não, barragem é uma vertente que a gente quer explorar juntamente com a Defesa Civil. Claro que esse problema, devido a toda a comoção nacional, internacional até, eu diria, fez com que a gente dedicasse mais tempo a elaborar uma proposta de um projeto que certamente vai vir antes da criação oficial desse centro. Tá, professor, certo? A ANA, a Agência Nacional de Água, ainda no ano passado, emitiu um relatório mostrando algumas barragens no Rio Grande do Norte que têm problemas de manutenção. Como o senhor conhece esse relatório? O que é que pode ser feito em conjunto? Porque a manutenção ainda não foi feita, né, professor? Isso. Veja só, é importante que as pessoas também tenham uma noção de que eu não sou engenheiro, mas eu entendo um pouco toda obra civil, ela se mantém, tem um prazo, de acordo com certas condições de manutenção. Tá certo? Isso aí você mantém sua casa se mantém bem se você mantiver uma rotina de manutenção básica. Tem algumas manutenções, todo mundo faz isso em casa, ou deveria fazer em casa, né? Então, mesma coisa uma obra civil, como uma barragem, por exemplo. Então, no relatório, ela aponta várias fragilidades em estruturas que vão desde questões de fissuras superficiais até questão de percolação e infiltração de água pela fundação. Então, é um relatório bastante completo, em que o objetivo que a gente quer agora, com a entrada da geofísica, é fornecer mais subsídios para essa avaliação e um melhor, digamos assim, planejamento das intervenções que podem ser feitas nessas estruturas. Professor, vai ser emitido um relatório? Esse trabalho inicial começa quando? E eu faço essa pergunta porque, na verdade, há uma preocupação da própria população, de uma forma geral, as barragens estão secas, mas a previsão é de chuvas para esse ano. Então, há um temor do que pode ocorrer. Claro, assim, várias barragens estão bem aquém da capacidade nominal delas. Então, a gente espera que, até o primeiro semestre, a gente comece as primeiras avaliações e até o final do ano a gente tem um relatório preliminar do que é que está acontecendo. Essas 5 são as primeiras, a gente sabe que existem outras barragens e situações, existem até relatos de que certas barragens, há uma certa até dificuldade de saber a posse de quem é o dono dessas barragens. Isso é outro problema. Porque a gente tem 140 barragens sem dono, né? Exatamente, é um número assim. Claro que várias delas existem, você tem que fazer um mapeamento primeiro do risco, porque algumas delas o risco é pequeno, mas às vezes você está perto de uma população. Então, mesmo ela pequena, o perigo vira muito maior, tá certo? Então, você tem que fazer uma avaliação do que é que está em torno dessas barragens, um mapeamento, que isso o IGARN já fez, a Defesa Civil já tem isso bastante mapeado de acordo com os relatórios. E o que a gente quer na UFRN é simplesmente colocar um pouco mais, oferecer o expertise técnico para melhor avaliar essas estruturas, e a gente espera que, quem sabe, isso tenha impacto até na forma com que a gente avalia, né? A forma de avaliar é de uma maneira hoje, que é inspeção geralmente um pouco mais visual, e o que a gente quer colocar são ferramentas geofísicas de monitoramento que você possa ver exatamente como é que está a estrutura por baixo, por dentro, que a gente visualmente não pode enxergar, e também, dependendo do risco e do tamanho da barragem, a gente quer colocar formas de monitoramento dessas barragens, né? Então, são várias frentes e várias linhas, com várias etapas, com vários, digamos assim, produtos e pacotes que vão ser entregues com tempos de entrega diferentes. E esses pacotes que o senhor cita agora, eles podem evitar uma tragédia como a que ocorreu em Brumadinho? Veja só. Ou identificar o risco, exatamente. Talvez. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o risco e mitigá-lo, tá certo? Então, quando você tem um risco, você tem várias opções. Um é você dizer, eu posso aceitar o risco ou não. Se eu aceito, eu digo, como é que eu faço, então, tá certo? Então, todo o risco que você avalia, que você quantifica, você precisa saber o que é que você vai fazer. Se você vai aceitá-lo, se você vai fazer alguma intervenção, se você vai ter um plano B. Então, isso precisa ser mapeado para todas essas barragens. A gente não tem nenhuma barragem aqui no Rio Grande do Norte como essa de rejeitos em Brumadinho, né? Então, isso aí, nossa questão é muito mais de segurança hídrica, por isso que o IGARN está com a gente, está trabalhando
com a Defesa Civil, no sentido de que a gente tenha seguranças para saber como é que está a saúde dessas estruturas. Na verdade, o papel da gente como universidade é fornecer assessoria técnica. Quem, no fundo, vai dar o aval, certamente, são o pessoal do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, engenharia, o pessoal da engenharia. E o papel da gente é, digamos assim, colocar um pouco mais de novas ferramentas geofísicas aplicadas, algumas ferramentas geofísicas, perdão, aplicadas ao problema de monitoramento de barragens, que pode ser feito tanto do ponto de vista, uma inspeção rápida, como você fazer um monitoramento contínuo. Existem ferramentas para esses dois tipos de situação. O trabalho que o senhor relata agora, claro, é um trabalho extenso. Agora, olhando de fora, um olhar rápido, a situação do Rio Grande do Norte, ela é de fragilidade, ela é de tranquilidade? Como é que o senhor vislumbra, professor? Olha, eu acho que o que acontece no Rio Grande do Norte, a gente já precisa fazer um diagnóstico bem acurado do que está acontecendo. Uma coisa que, infelizmente, joga ao favor para a questão de risco é que a maioria dos nossos reservatórios estão com a capacidade muito aquém. Isso é péssimo do ponto de vista de segurança, digamos assim, hídrica, né, de sustentabilidade hídrica, mas, por outro lado, você não pode descartar a possibilidade de você ter uma quadra chuvosa e que isso se torne um risco também para a estrutura. Professor Aderson Nascimento, coordenador do Laboratório Sismológico da UFRN. Muito obrigada, professor, por sua presença. Eu que agradeço. Boa Muito noite. Obrigado. Boa noite. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã, 17h50, aqui na tela da Band. Excelente semana para você, ótima noite e até amanhã.